Meu nome é Pastor Marcos Granconato, sou da Igreja Batista Redenção e eu quero abordar o tema ligado à importância da teologia para o ministério cristão ou ministério pastoral. Eu quero destacar, nesse breve filme que estamos fazendo, eu quero destacar a importância da teologia para o ministério em 3 campos. Em primeiro lugar, eu quero destacar a importância da teologia para o ministério no campo da consolação. Porque a teologia, o estudo teológico, é importante para o ministro cristão no campo da consolação. Geralmente, as pessoas têm noções de Deus que são noções intuitivas ou noções que advêm de certos conceitos filosóficos. Então, em noções populares, mais intuitivas, Deus é um espírito que está em algum lugar aí no céu e que eventualmente interfere nos nossos assuntos, especialmente quando estamos passando por alguns problemas. Pelo menos essa seria a esperança um tanto ou quanto vaga dessa visão intuitiva de Deus, um ser distante que eu não sei definir muito bem como ou quem é, mas que talvez eu possa contar com ele eventualmente em alguma dificuldade. E numa visão filosófica um pouco mais elaborada, nós vemos permeando a mente das pessoas a visão de Deus num sentido mais, tecnicamente falando, no sentido mais aristotélico, Deus sendo uma causa remota, o motor do universo, ou na linguagem tomada de Tomás de Aquino, o ato puro, ou seja, aquele espírito, aquela força. Tomás de Aquino não diria força, diria que é uma pessoa, mas filosoficamente seria uma força, um motor que faz com que as coisas funcionem em todo o universo, fazendo com que as leis tenham aí o seu andamento, fazendo com que todos os componentes do universo material que nos cerca caminhem numa certa direção, obedecendo determinadas leis e normas, e enfim, tudo gire com certa perfeição. Esse Deus que é decorrente de um conceito intuitivo, ou mesmo esse Deus que é construção da mente filosófica mais intelectualizada, é um Deus extremamente distante, é um Deus com quem não podemos contar no dia a dia, é um Deus que não me acompanha nas horas das minhas lutas, nos momentos em que eu preciso de consolo, de amparo, de um amigo no momento da solidão. Não é um Deus assim. É, como o próprio Aristóteles definiu, a causa remota, apenas isso, uma causa, um motor que põe tudo em movimento, mas que está distante em algum lugar aí do universo que nós não sabemos definir ao certo onde é. Mas quando nós estudamos teologia, quando o ministro cristão se debruça sobre a teologia, não me refiro a essas pessoas que se auto-intitulam pastores ou se auto-intitulam apóstolos ou coisas do gênero. Estou me referindo aos pastores que levam a sério o estudo teológico. Quando esses pastores se debruçam sobre a Sagrada Escritura e começam a se dedicar a um trabalho mais sério de exegese, de reflexão, de conhecimento do texto bíblico, tanto do Velho como do Novo Testamento, esses pastores, esses teólogos descobrem um Deus diferente, um Deus que está presente, um Deus que acompanha o drama humano de perto, um Deus que fala, um Deus que consola, um Deus que anima. O salmista diz num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, o Salmo 23, Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor se torna uma espécie de anfitrião que recebe os seus queridos, os seus amigos, os seus servos na sua casa e prepara um banquete com eles.
e que nos momentos em que essas pessoas, esses servos, esses discípulos do Senhor estão passando pelo vale da sombra da morte, Ele ali os acompanha, e Ele os ensina, Ele os instrui, Ele lhes fala ao coração, Ele lhes corrige o erro, Ele os admoesta e às vezes, quando necessário, até mesmo os disciplina. Por isso é muito importante o estudo teológico, porque o estudo teológico da perspectiva bíblica cristã coloca diante dos olhos do estudioso, diante dos olhos do ministro, esse Deus próximo, esse Deus acessível. E ele precisa apresentar esse Deus ao seu rebanho, que invariavelmente tem noções muito vagas ou distantes desse ser supremo, conforme as pessoas dizem por aí. Não, o ministro que se debruça sobre a teologia será capaz de, à luz do seu conhecimento teológico, apresentar diante do seu rebanho e construir na mente daqueles que Deus lhe confiou a visão correta de um Deus próximo, de um Deus amigo, de um Deus que é como um pai, companheiro, que acampa ao redor daqueles que o temem, um Deus que os livra, um Deus que lhes traz consolação e amparo. Nós estamos vendo algumas áreas em que o estudo teológico se mostra importante para o ministério pastoral, para o ministério cristão. Eu mencionei a princípio a importância da teologia para a consolação, como algo importante para o ministério cristão, na medida que o pastor apresenta um Deus presente ao seu povo. E a segunda área de importância da teologia para o ministério cristão é importância para a limitação. O que eu quero dizer com isso? O que significa a teologia como um fator importante para a limitação? Eu quero dizer o seguinte: o estudo teológico habilita o pastor a saber o momento em que ele dirá, eu não sei. E isso é muito importante, porque o povo confiado ao ministro cristão, as ovelhas desse pastor, vendo que ele é um estudioso e sabendo do seu empenho para conhecer a verdade, quando ouvir desse pastor dedicado a frase eu não sei, vai respeitar profundamente esse pastor por sua honestidade e aprender algo muito importante, ou seja, nem tudo o que nós temos como revelação de Deus representa a plenitude daquilo que Ele é. Então, é muito importante que o pastor conheça os limites dessa revelação, que ele saiba até onde Deus falou, até onde Ele se revelou. E ele só vai descobrir esses limites quando ele estudar realmente e a fundo a teologia. E então poderá dizer num determinado momento, olha, esse campo, essa área do conhecimento que nós queremos explorar, acerca disso, Deus não disse nada, ou falou muito pouco. O leigo, o pastor que não estuda teologia, ele age de modo diferente. Ele acredita que tem que ter respostas para todos os mistérios teológicos que lhe são trazidos por suas ovelhas ou que lhe são propostos quando ele está diante de um texto, trabalhando diante de um texto. Ele acredita nisso, ele não tem conhecimento teológico, ele acha que não é importante estudar teologia. Então ele não tem noção dos seus limites e acaba inventando a partir da sua criatividade, a partir da sua imaginação, ele acaba inventando respostas para tudo. E acaba, evidentemente, criando heresias terríveis a partir dessa sua criatividade. Já o teólogo sério, o teólogo estudioso, pastor estudioso da teologia, ele saberá, tomando emprestadas aí as comparações ou as palavras, os termos do famoso teólogo da Reforma, Martinho Lutero, ele saberá que existem 3 luzes através das quais é possível obter o conhecimento de Deus. Existe a luz da natureza, através da qual o homem consegue obter algumas noções de justiça. Todo homem tem a luz da natureza, sabe
uma parcela, conhece uma parcela da verdade, da moral, da justiça, tem noções acerca disso, e não somente acerca disso, mas também acerca de algumas coisas ligadas ao universo criado. É a luz da natureza, é a razão que ele recebe, que ele tem, que todo homem tem, através da qual ele pode ter acesso àquilo que Deus revelou no universo. Em segundo lugar, existe a luz da graça. A luz da graça é dada àqueles que creem em Jesus Cristo. Estes conseguem compreender coisas que antes eles não compreendiam. Eles conseguem compreender os mistérios do Evangelho, as verdades do Evangelho. Os incrédulos não conseguem enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo, porque há como que uma venda em seus olhos. Eles não conseguem perceber Cristo nas Escrituras, a grandeza de Cristo, do Messias nas Escrituras, porque um véu está posto sobre o coração deles, de modo que eles vivem em trevas, como diz a Escritura, mas através da luz da graça, eles conseguem compreender essas coisas. O homem consegue compreender essas coisas e entender aquilo que os homens que têm apenas a luz da natureza não conseguem compreender. Mas além da luz da natureza e além da luz da graça, existe também a luz da glória. A luz da glória diz respeito a algo que nós só saberemos quando formos glorificados. Quando estivermos com o nosso Senhor na realidade eterna, no país eterno. Então sim, saberemos coisas que nós não sabemos agora. Saberemos coisas que através da luz da natureza e através da luz da graça nós não temos acesso. E o teólogo verdadeiro, o pastor estudioso, o homem que leva a sério a teologia como um instrumento precioso e santo do seu trabalho, saberá conhecer, saberá distinguir essas coisas. Ele poderá olhar para uma determinada questão, para um determinado problema e dizer, olha, isso para conhecer os contornos exatos dessa realidade, para entendermos com maior precisão essas coisas ou conseguirmos desvendar isso que para nós no momento não faz sentido, não basta a luz da natureza, que é a razão, não basta a luz da graça dada aos salvos, é necessária a luz da glória. E nós não temos acesso à luz da glória agora, um dia teremos. Portanto, se Deus se calou ao se revelar pela luz da natureza em coisas através das quais a luz da natureza possa se fazer conhecida, ou se Deus não se revelou em certos aspectos de maneira que através da luz da graça possamos conhecer algumas coisas, o teólogo saberá distinguir isso e dirá, olha, essa matéria não pode ser acessada, não pode ser conhecida através dessas luzes. Só quando estivermos no céu, com a luz da glória, saberemos distinguir essas coisas. Então, é importante que o pastor estude teologia para conhecer os seus limites. O estudo teológico é importante para a limitação. Isso, obviamente, frisando mais uma vez, vai evitar que esse pastor invente respostas e assim crie novas heresias, tentando descobrir aquilo que o Senhor não nos revelou. O ensino teológico, ou o estudo teológico, é importante também para o ministério pastoral na área de transformação. Em que sentido a teologia é importante para o pastor no campo da transformação? É importante na medida em que ela serve como instrumento para transformar o rebanho. O rebanho, o povo de Deus, precisa sair dos princípios elementares da fé. O povo de Deus precisa de alimento sólido. Ele não pode ficar engatinhando na vida cristã e no conhecimento cristão, e muito menos tentando arrancar nutrientes o tempo todo de um leite teológico ralo.
Por isso é importante que o pastor tenha um bom preparo, conheça profundamente a Escritura, conheça profundamente as grandes verdades teológicas, conheça o desenvolvimento da reflexão teológica ao longo dos séculos, para que tenha elementos para pregar melhor, para aconselhar melhor, para ensinar melhor, para preparar uma aula com um conteúdo mais profundo e melhor elaborado, para dessa forma equipar os santos, de maneira que eles sejam mais robustos na fé, mais robustos na vida cristã, mais fortes na sua luta de resistência contra a mentira e contra o mal. O grande problema dos nossos dias é que existe uma proliferação muito grande de pastores despreparados, de homens que não podem, não são capazes, não têm preparo para conduzir o seu rebanho muito além no campo do conhecimento bíblico. E por causa disso, as ovelhas sem preparo nenhum, porque não tem um mestre que as conduza para um preparo maior, as ovelhas sem um conhecimento mais profundo, sem um preparo maior, sem elementos mentais, conceituais, para lidar com o erro, para avaliar a mentira, para avaliar o que é dito, para avaliar o que é pregado, acabam sendo pessoas crédulas, pessoas que acreditam em qualquer coisa. O apóstolo Paulo compara essas pessoas a meninos, que são levados ao redor por qualquer vento de doutrina, pela astúcia dos homens que conduzem ao erro. Porque essas pessoas são levadas assim. O texto em que esses versículos estão inseridos, o contexto maior desses versículos, mostra que isso acontece, e mostra que indiretamente isso acontece, porque pastores não estão realizando a sua tarefa. O texto diz que Deus colocou pastores, mestres, evangelistas, pessoas que são colocadas por Deus na igreja para equipar os santos, a fim de que eles tenham preparo e amadureçam, cresçam até a estatura de varão perfeito. Quando isso não acontece, Paulo diz, os crentes são levados ao redor por qualquer vento de doutrina, como crianças, como meninos que são facilmente enganados. Então, por isso, é necessário que o pastor conheça profundamente a teologia, a fim de conduzir o seu povo à transformação, a fim de que a cada domingo eles saiam de uma posição em que estão e progridam para uma direção de maior conhecimento, progridam, caminhem para o alto, cresçam um pouco mais, e dessa forma sejam pessoas que resistam ao erro e também digam não aos apelos do mundo, tendo razões sólidas e bem elaboradas para oferecer essa resistência. A transformação do rebanho só será possível se esse trabalho for, o trabalho de preparo, for realizado por um pastor que estuda profundamente teologia. Não foi ao leigo que o Senhor concedeu essa tarefa. O Senhor preparou homens na igreja, Ele estabeleceu homens na igreja para serem pastores e mestres. Esses homens, tendo habilidades intelectuais, deverão se debruçar sobre a revelação de Deus, refletir sobre ela, fazer um trabalho profundo de exegese e de análise do texto, expor isso ao povo de Deus e com isso obter a transformação desejada para que eles fujam do mal e sejam crentes exemplares e maduros. Nós falamos que o estudo da teologia é importante para o ministério pastoral. Eu mencionei que é importante para a consolação, é importante para a limitação, já expliquei o que significa, e é importante para a transformação. Tudo isso deve ficar na mente daqueles que querem ser ministros do Evangelho ou daqueles que estão procurando uma igreja e que estão avaliando, escolhendo, decidindo a que igreja se filiar a partir do ministério que é realizado ali. É importante que você esteja numa igreja onde o pastor tenha preparo
para conduzir você para direções sólidas, seguras, maduras. Isso é muito importante. E eu quero terminar mencionando mais um fator, que eu não alistei entre os 3 itens de importância, mas que talvez esse fator esteja permeando todos os demais. É a importância da teologia para a proteção. Isso está embutido em todos os demais itens que nós mencionamos aqui. Mas eu quero frisá-lo agora, na conclusão dessa nossa conversa, eu quero frisá-lo pelo seguinte: existem muitas teologias atuais que têm um discurso extremamente sutil e, por ser extremamente sutil, é ainda mais enganoso. Quando nós ouvimos discursos ligados à teologia da prosperidade, ou discursos ligados à teologia da libertação, ou mesmo o triunfalismo, aí, que em vários aspectos se confunde com a teologia da prosperidade, fica muito fácil para qualquer crente detectar isso e perceber, e olhar e dizer: olha, isso aqui é teologia da prosperidade, ou isso aqui é o triunfalismo, essa teologia mais abrangente que envolve aí não somente ter dinheiro, mas também ter saúde, vitória em qualquer problema. Então é muito fácil para o leigo e muitas vezes até para o incrédulo, a pessoa que nunca leu a Bíblia, olhar para isso e perceber que aquela teologia, aquele sermão, aquela palestra que está sendo dada, está indo nessa direção. Mas existem desvios, existem heresias que adotam uma linguagem ortodoxa, que adotam uma linguagem muito parecida ou até idêntica à linguagem dos pastores de Deus. Existem teologias em que o teólogo diz uma coisa, usa um termo ou usa uma expressão consagrada aí na história do pensamento cristão, consagrada na história da teologia como uma expressão ortodoxa, e ele usa essa expressão pensando outra coisa, diferente daquela que o ouvinte está pensando quando ele ouve aquela palavra. Essas teologias, estas sim, são as mais perigosas, porque você pensa que está diante de um homem de Deus, você pensa que está diante de alguém que está ensinando a verdade bíblica, quando na realidade, sutilmente, ele está instilando na sua mente heresias destruidoras. Observe, por exemplo, a teologia do processo. Nós não temos tempo de explicar o que é isso aqui, mas ela usa uma linguagem que é extremamente atraente para o crente comum, ao dizer, por exemplo, que Deus é o nosso companheiro no sofrimento. Ou a filha natural do teísmo, da teologia do processo, que é o teísmo aberto, esse tipo de teologia, a teologia chamada também relacional, que afirma a mesma coisa, diz isso, e isso, uma frase como essa, que Deus é o nosso companheiro no sofrimento, isso nos atrai muito. Nós achamos que essa é uma declaração bíblica que reflete aí o cuidado e amor de Deus por seus filhos, quando esses teólogos na realidade querem dizer outras coisas quando falam que Deus é o nosso companheiro no sofrimento. Considere, por exemplo, a teologia de Karl Barth, a neo-ortodoxia. Em algumas afirmações que essa teologia faz, por exemplo, quando ela diz que Jesus é o verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Nós, quando ouvimos isso, nós dizemos amém, mas esses teólogos, quando afirmam isso, o que está embutido numa declaração como essa, é algo totalmente fora daquilo que nós cremos a partir da ortodoxia cristã, da doutrina consagrada pelo cristianismo histórico. E esses homens pregam nas igrejas, usam essa linguagem e atraem multidões como sendo homens de Deus, quando na realidade são pessoas usando uma linguagem emprestada para instilar no coração, na mente do povo da igreja, mentiras destruidoras. Quem poderá detectar as sutilezas dessas diversas teologias que ameaçam a igreja moderna? O leigo conseguirá fazer isso? Absolutamente. Ele não conseguirá fazer isso.
Ele vai ouvir essas coisas e vai seguir essas coisas. Mas o homem preparado, o pastor preparado, o pastor que se debruçou sobre os livros de teologia sistemática, o pastor que se debruçou sobre os livros de história do pensamento cristão, história da teologia, o pastor que gasta o seu tempo lendo artigos, lendo livros, conhecendo os diversos movimentos atuais ou mesmo antigos que se levantam e que ameaçam a igreja, este homem, em poucos minutos, ele conseguirá detectar o discurso que está eivado, que está viciado pelo erro, pela heresia e pela mentira. E com uma capacidade maior e até surpreendente, tanto para os proponentes da mentira como para o seu povo, ele poderá alertar as suas ovelhas, poderá ensiná-las, fazer com que elas voltem ao caminho correto, ao caminho da retidão doutrinária, e poderá admoestar os falsos mestres para que mudem o seu discurso ou se afastem definitivamente. Por isso, queridos, a teologia é extremamente importante. Essa visão que existe hoje em dia, de que a teologia é letra e intelectualismo, isso não tem valor nenhum, esse discurso que parece tão piedoso, esse discurso que parece tão espiritual, na verdade é um engano de Satanás, para que os crentes negligenciem o estudo teológico profundo. É um engano de Satanás para que os crentes façam oposição aos homens intelectualmente bem preparados, e desse modo os soldados da fé sejam tirados da batalha e o campo fique aberto para que a mentira entre, para que o pecado entre, para que a destruição da igreja aconteça. Não creia nesse discurso que despreza o estudo teológico. O estudo teológico é uma bênção de Deus, e Deus colocou isso nas mãos de homens que Ele chamou para proteger a igreja, edificar a sua vida e afastar e calar o discurso dos maus. É isso, que Deus abençoe vocês.